bálsamo que o Senhor trouxe sobre este lugar esta noite, amados. Estou maravilhada. Eu acho que já pararia por aqui mesmo, ficaria muito satisfeita, porque a unção deste lugar realmente forte, muito forte. Não tem como não sentir. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, como eu disse, já me daria por satisfeita, mas tem mais. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ler nessa noite no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, verso 1 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 1 em diante. Amém? Todos encontraram? Podemos ler? Os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou o cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar baixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sé, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados, já estou lendo 13, e não voltaram a invadir o território israelita. Até aqui, os irmãos podem sentar. Amados, eu não quero generalizar, mas dá uma impressão que o povo de Deus estão tomados por uma amnésia espiritual, vamos dizer assim, porque se esquecem dos feitos do Senhor, de todas as coisas que o Senhor fez. Quantas coisas o Senhor fez por nós? E passaram-se os anos e parecemos nos esquecer, porque parece que mais reclamamos do que agradecemos. Quando nós fazemos muitas reclamações, murmuramos muito, isso se torna uma oração contrária. E quando agradecemos, é uma oração de gratidão. Mas, infelizmente, o povo é tomado por essa amnésia e se esquecem dos feitos do Senhor.
Da onde foi que Deus nos tirou? O que é que estávamos fazendo naquele tempo? Como que olhavam para nós? Estávamos perdidos, como diz o salmista, que Ele nos tirou de um charco de lodo. E nós parecemos nos esquecer. Como eu disse, eu não estou generalizando, não estou falando que é todos, mas não é todos, mas é bastante, viu, amados? Infelizmente. Eu coloquei aqui um título que é Ebenezer Retrospectiva e Ebenezer Perspectiva. Ebenezer Retrospectiva e Ebenezer Perspectiva. Nessa noite eu falarei sobre um homem muito importante. Ele tinha um tríplice ministério: profeta, sacerdote e juiz. Tinha a missão de conduzir, orientar, interceder e julgar os israelitas, os quais deixaram de adorar a Deus para adorar deuses estrangeiros. Se tornaram rebeldes, desobedientes, inconsequentes e insensíveis à voz de Deus. E resolveram lutar sem a ajuda de Deus. E por conta disso, tiveram consequências devastadoras. Amados, não tente lutar sem a ajuda de Deus. É certo que você não terá êxito. Eu, infelizmente, estive por 10 anos afastada dos caminhos do Senhor. Fiquei desviada por 10 anos. E eu posso dizer que esses anos que eu lutei sem a presença do Senhor na minha vida, mesmo que Ele cuidava de mim de uma certa forma, mas é muito difícil. Se hoje nós achamos difícil lutar com o Senhor, imagine sem Ele. Então não é uma tarefa nada fácil. Não deixe jamais que o Senhor esteja fora da sua vida, da sua luta. Muitos querem colocar o Senhor no canto e falar assim: olha Deus, fica aí, deixa que eu me vire aqui que eu luto sozinho. Não faça isso. Vai perder o seu tempo, vai se dar muito mal, porque na nossa luta o Senhor precisa estar conosco, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos ajuda. Não encontraremos outra força em outro Deus, por mais que falem aí de religiões, de tantas coisas enganosas. Só neste Deus há poder para nos colocarmos de pé diante de toda dificuldade, de toda consequência contrária a nós, de qualquer luta, seja ela em qualquer área das nossas vidas. É somente o Senhor. Não deixe o Senhor fora da sua luta. E aí o que aconteceu? Por causa dessa desobediência desse povo aqui, que os israelitas, eles insistiam em andar contra a vontade do Senhor, andar contra a palavra do Senhor, em desobediência, coisas terríveis foram acontecendo, porque o Senhor foi deixando, mas um dia o Senhor disse basta. Ele mandou recado lá para Eli, a gente vê isso nos outros capítulos 2 e 4, e coisas terríveis iriam acontecer pela consequência da desobediência, porque a desobediência a Deus, tenha certeza que tem consequências graves. Temos que andar segundo a sua palavra, temos que andar à luz da palavra do Senhor. E a primeira derrota que eles tiveram, eles perderam 4.000 homens de guerra, 4.000. A segunda derrota, eles consultaram a Deus, não tiveram respostas, perderam 30.000 homens de guerra. Consultaram os anciãos, já que Deus não respondia. Decidiram trazer a arca, já que esta representava a presença de Deus. Deus não respondia mesmo não, e hoje também Ele não vai responder não. Enquanto nós não estivermos andando à luz da palavra, fazendo a vontade do Senhor, orar vai ser inútil, pedindo por uma resposta, porque temos que ter obediência. Nós precisamos viver à luz da palavra do Senhor. E eles queriam a resposta do Senhor, porque estavam acostumados a ganhar aquelas batalhas, e perderam feio. Quantas pessoas morreram, quantos soldados morreram, e eles queriam questionar a Deus. Por que daquilo? Por que, Senhor? A gente sempre venceu, o Senhor sempre nos ajudou, e agora nós perdemos? Então, amados, não adianta andar contra a palavra do Senhor, a sua obediência e a sua santidade.
e orar e pedir resposta, porque ele não vai responder. Não respondeu para este povo. Não contentes, eles foram pedir conselho para os anciões. E aí eles pensaram assim: pô, vamos trazer a arca, porque a arca, ela representa a presença de Deus. É a presença de Deus invisivelmente. Então, a gente traz a arca e tudo bem, nós vamos ter vitória, porque a arca vai estar conosco. Esse foi o pensamento deles. Isso foi o que eles acharam, mas não aconteceu. Nós temos que tomar cuidado com os nossos achômetros, porque nem sempre é como nós achamos. E eles acharam que ia ficar tudo resolvido, como se em Deus, na palavra do Senhor, tivesse, como se houvesse uma magia, como se fosse ali um amuleto, como muitas pessoas nos dias de hoje fazem. Só estou dando um exemplo. Abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta. Às vezes deixa uma no quarto, outra na sala, outra na cozinha, enfim. Quanto mais Bíblia aberta no Salmo 91 tiver, melhor. Eu serei vencedor, Deus será comigo. Nada disso. A palavra do Senhor, ela não é um amuleto, ela não é um objeto de sorte, de magia. A palavra do Senhor é santa e bendita. Aleluia. E para o Salmo 91 ser na minha vida, eu preciso viver a palavra do Senhor. Então não pense que deixar o Salmo 91 lá, as folhas da Bíblia elas vão estar cinza, bege, sei lá de que cor, de tanto deixar ali. E eu acho que eu posso viver sem orar, sem colocar Deus na frente da minha vida, das minhas lutas, das minhas batalhas. Não, porque o Salmo 91 está aberto lá, então está tudo bem, está garantido. Negativo. O Salmo 91 é uma bênção, é uma palavra maravilhosa, mas ele não existe para ser amuleto. Para mim, a deixar a Bíblia aberta lá e achar que está tudo resolvido. Não colocar o meu rosto no pó, o meu joelho no chão e orar. E não procurar andar direito no caminho do Senhor. Então, infelizmente, isso daí não funcionou. Trouxeram a arca, mas não tiveram vitória, porque aquilo ali não era um amuleto, onde eles pudessem estar ali contando com essa sorte. Eles tinham que contar mesmo, era com Deus. Aleluia. A terceira derrota, morrem os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A arca foi capturada, eles tinham poder, eles tinham uma podre e péssima referência. Os filhos de Eli eram sacerdotes também, como o pai. Não cumpriam com seus deveres sacerdotais, praticavam todo tipo de pecado, eram imorais, comiam as carnes que eram oferecidas a Deus, comiam a melhor parte delas, zombavam de Deus com as suas atitudes. Levavam o povo a pecar, eram modelos de toda imundice e de pecado para o povo. Mas como assim, mana? Eles não eram sacerdotes? Eles não eram filhos de Eli também? Sim. Mas infelizmente eles tinham essa conduta. E toda a consequência do que estamos aqui vendo aqui nesta palavra tem a ver com isso. Porque eu acredito que o povo podia pensar assim, né? Não sei se pensavam, mas se eu estivesse lá no meio deles eu ia pensar. Se eles são sacerdotes, filhos de sacerdote, e eles fazem isso, eu também posso fazer. Amados, olha, era terrível o que eles faziam. Era uma coisa de envergonhar. Eles zombavam de Deus. Porque quando eu pratico essas coisas, sendo serva do Senhor, é algo que abominava aos olhos do Senhor. Eles davam um mau testemunho terrível. Se deitavam com prostitutas. As pessoas vinham com toda a boa fé, traziam ali as carnes para poder ofertar ao Senhor. Tinham carnes que só podia ser para o sacrifício, somente para Deus. Outras sim, podiam pegar, podiam comer, mas tinha carne que não, era somente para Deus. Eles pegavam, as pessoas traziam para Deus e eles pegavam para comer, e eles não estavam nem aí para a palavra de Deus, não estavam nem aí para o título que eles tinham de sacerdotes. Uma vergonha.
E o Senhor cansou, até que um dia o Senhor também mandou um recado falando que colocaria um ponto final e que essa promessa não existiria mais na face da terra. Aleluia. E a quarta derrota, mas aqui a pior coisa foi a arca, que aconteceu foi a arca ser capturada. Isso era terrivelmente para os israelitas. Na quarta derrota, o sumo sacerdote Eli fica sabendo da morte dos seus filhos e da captura da arca. Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Ele era cego e obeso, tinha 98 anos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. A pior cegueira não é a cegueira física. A pior cegueira é aquela cegueira que eu vejo algo ali que está fora, não tem base com a palavra de Deus, não é testemunho de quem serve a Deus, mas eu simplesmente finjo que não estou vendo, eu ignoro, melhor fingir que não estou vendo. Tem pessoas que têm essa postura, e infelizmente está cheio disso nas igrejas por aí afora. Essa cegueira, sim, é uma cegueira terrível, não é a física. E a obesidade também, a pior é a física. A pior é a espiritual, perdão, porque eu fico tão gorda, tão obesa, de tanto pecado, de tanto mau testemunho que eu dou, de tantas coisas que eu faço errada contra a palavra do Senhor, eu fico obesa de pecado. Então essa obesidade é a pior que pode existir. Não é a obesidade física mesmo, amado, infelizmente. E na quinta derrota, porque ele era um sacerdote, chamava a atenção dos filhos, sim. Tudo bem que ele já estava bem velho nessa época aqui, nem enxergava mais, 98 anos e tudo, mas ele honrava mais os filhos do que a Deus. Isso é muito sério. Na quinta derrota, a nora de Eli fica sabendo da morte de seu sogro, marido e cunhado. Entra em trabalho de parto e dá à luz a um menino. Ela também morre. Olha só que tragédia, amado. Olha quantas coisas que aconteceram. Tudo pela desobediência, pelas coisas erradas que vão contra a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. Ela já estava nos dias de dar à luz e ela deu à luz a um menino. E esse menino, mesmo ela ainda morrendo ali, ela teve força para falar o nome do menino. Colocou o nome dessa criança de Icabode. Aqui na minha Bíblia é Icabode, mas tem tradução que é Icabó, tem algumas mudanças. Amados, eu acredito que tanto para Eli como para ela, quando ele soube que os seus filhos tinham morrido, eu sei que foi terrível, mas ele já tinha sido avisado. Deus já tinha enviado alguém para avisar. Mas eu acho que ele não pensava que a arca ia ser tomada mais uma vez. Eu acho que quando ele escuta que a arca caiu, que a arca foi levada, aquilo ali foi um choque tão forte que ele caiu para trás daquela cadeira e morreu ali mesmo. E a sua nora, que era casada com Finéias, foi a mesma coisa. Eu acho que quando ela soube que o sogro morreu, que o marido morreu, que o cunhado morreu, foi terrível, foi forte. Mas quando ela ouviu falar que a arca tinha sido capturada, tinha sido levada, eu acredito que isso foi a pior coisa para ela. Porque era muito importante para eles, já que ela representava a presença de Deus. Então, Icabode significa que foi-se a glória de Israel, que a presença de Deus já não mais estava com eles. Amados, não queira ficar sem a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é o que é de mais precioso que nós podemos ter na nossa vida. Não há dinheiro que pague, não há nada por maior valor. Pode ser um valor exorbitante, pode ser o que for, mas nada é mais precioso do que ter a presença de Deus na nossa vida. Não troque isso por nada. Não negocie a presença de Deus com nada. Não negocie o que é inegociável. E se alguma coisa
é inegociável, é a presença de Deus na minha vida, na sua vida e na vida da sua família. Então passaram nesse impasse, 20 anos se passaram, nessa situação, sem a glória de Deus, até que eles resolveram se converter dos seus maus caminhos. Aí chega agora a hora de entrar em Mispá. E Mispá tem esperança. E Mispá tem salvação, tem renovo, tem confissão de pecados. Porque 20 anos é muito tempo. Mas eles foram ficando assim até que chegou um ponto que eles viram que não tinham mais como continuar sem Deus na vida deles. E aí é hora de entrar em Mispá. Eu vou ler aqui os 5, os 6 e os 7. E Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os israelitas souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Eu acredito que mesmo eles tendo um arrependimento, eles estavam já desacreditados da sua própria oração e imploravam para que Samuel orasse. Infelizmente, algumas pessoas vivem assim também. Por tudo que ela faz que não deveria fazer, ela chega um ponto que a oração dela ela não acredita, ela não tem crédito nem para ela mesma. Ela desacredita na sua própria oração. Então, se nós andarmos longe do Senhor, da sua palavra, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu vou sempre pedir para alguém orar para mim, não que esteja errado, glória a Deus. A Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros, orarmos até pelos nossos inimigos. Nada contra pedir oração. Mas eu estou tão desacreditada da minha desobediência e rebeldia contra a vontade do Senhor, que eu agora acredito na oração de Samuel. Eu acredito na oração do pastor Marinho, do Rogério, da Luciana, do Irã, mas na minha oração nem acredito mais. Porque o pecado faz isso, amados. Faz a pessoa se sentir pensar dessa forma. Mas Samuel intercedeu ali por este povo. E Mispá também significa torre de vigia. Mispá é lugar de oração e lugar de arrependimento. Eu gostaria de pedir para qualquer um dos irmãos ler em 2 Crônicas, versos 7, capítulo 7 e 14. Se souber de qual, pode falar também. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. 7,14. 7,14. E se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Foi exatamente isso que aconteceu em Mispá. Houve arrependimento. Porque não adianta eu querer enganar Deus, eu falar da boca para fora. Tem que haver um arrependimento sincero, vindo do profundo do meu coração. A palavra do Senhor diz se confessar e deixar também. É preciso confessar e procurar não fazer mais. E continuar sem fazer as coisas erradas que são contra a vontade do Senhor. Mas, como eu disse, Mispá é lugar de oração. Houve oração lá. Houve arrependimento.
houve conserto, obediência, santidade, renovo, mudança. Viver a palavra também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Mispa, eles também tiraram os ídolos. E nós? Quais são os nossos ídolos? Mas como assim, irmã Ana? Desde que eu aceitei Jesus, se tinha algum na minha casa, eu tirei todos. De gesso, de madeira, de barro, de vidro, de papel. Eu já tirei, irmã Ana. Como assim está chamando a gente de que a gente tem ídolos? Amados, este mundo, cada dia que passa, ele oferece mais e mais e mais ídolos para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco e também para roubar a nossa eternidade com o Senhor, porque é para isso que o inferno luta, é para que não tenhamos uma eternidade no céu e com o Senhor, e sim com Ele, é para isso que eles lutam. Mas, amados, eu posso citar alguns ídolos aqui. Tem o ídolo YouTube, o ídolo Facebook, o ídolo WhatsApp, o ídolo Big Brother, o ídolo novela, seriados. Tem muitos, amados. Ixi, se eu fosse ficar falando aqui, são muitos os ídolos. Mas em Mispa, eles também tiraram os ídolos. Porque já um pouco antes, aqui no 5, Samuel disse, né, que se eles quisessem, se arrependessem de verdade, reconhecessem seu pecado e também tirassem os ídolos. Então, amados, infelizmente, existem muitos ídolos para nos prender, para nos entreter, para nos segurar. Nós precisamos lutar contra a força, lutar com toda a força, lutar contra esses ídolos que tiram o nosso tempo de gastar tempo com o Senhor, com a sua palavra, com oração, com intercessão. Os ídolos nos param, os ídolos fazem isso conosco. Então, cada um de nós pense neste momento qual é o ídolo que tem atrapalhado você, que tem lhe parado, e lute contra ele. Lute mesmo, ainda enquanto há tempo para esta luta. Porque se o tempo passar demais e nós continuarmos assim, chegará uma hora que não teremos força. Eles nos ganharão. Aleluia. E lá em Mispa, 5 coisas aconteceram. Primeiro, posicionamento em oração. Amados, sem oração, a gente não chega em lugar nenhum. Nós precisamos orar mais, nós temos orado muito pouco. Temos que gastar tempo com oração e intercessão. Porque a oração é que nos dá força a estarmos focados nas coisas do alto e não nas coisas de baixo, aqui dessa terra. Coisas podres que nos encantam, que nos iludem, mas que não nos levam a nada, somente nos tiram do foco do Senhor. Mas em Mispa teve posicionamento em oração, teve confissão e arrependimento. Porque o que move o coração de Deus, o que comove o coração de Deus, eu já disse isso aqui algumas vezes, vou tornar a dizer, talvez algumas pessoas não estavam nessa noite, não é o remorso que vai mover o coração de Deus, é o arrependimento sincero. Então, confissão e arrependimento, só confessar e não se arrepender de verdade, de fato, não serve de nada. Terceiro, jogaram fora os ídolos. Quarto, lugar da palavra. Tudo ocorreu embasado na palavra. Samuel julgava segundo a palavra. Então temos que viver segundo a palavra. Porque o diabo, quando ele não vem, ele manda o secretário. E se nós não tivermos em alerta, nós caímos em ciladas. Por isso que nós temos que orar. Em Mispa teve algo que falta na vida de muito crente por aí: posicionamento. Tem crente que quer ficar a vida toda em cima do muro, não desce, não se mexe, fica lá. Tem que haver posicionamento. Se você está posicionado aonde Deus te colocou,
continue, não saia desse posicionamento, continue. Mas se ainda está em cima do muro, hoje é noite para você descer deste muro e falar: eu estou aqui, Senhor, eu me posiciono para a tua vontade, para a tua glória, para o teu querer. Glórias a Deus. E quinta coisa que aconteceu em Mispá: sacrifício de gratidão. Samuel, como nós lemos aqui, ele pegou um cordeiro, ainda mamando esse cordeirinho, não estava desmamado, e ele ofereceu ali, derramaram água e ofereceram esse cordeiro para o Senhor, para que o Senhor aceitasse a oração, o arrependimento, a confissão dos israelitas e não deixasse que eles morressem, que eles perecessem de novo nesta batalha. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite, que nesse tempo tinha-se esse sacrifício de animais, mas hoje nós não precisamos mais de sacrificar animais, porque Cristo foi o maior sacrifício por nós, e o sacrifício que Ele quer de nós é o sacrifício vivo, o nosso culto racional. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vir à casa do Senhor com alegria, com desejo no coração, vir na casa do Senhor, porque não é a casa do pastor Marinho, do pastor Gilson, mas é a casa do Senhor. E a palavra diz que temos que alegrar-nos de virmos à casa do Senhor, não por obrigação. Eu vou, né? Fazer o quê? Tem que ir, né? Queria ir não, né? Queria ficar, mas eu vou. Amados, a casa do Senhor é o melhor lugar que temos para ficar. Não existe um lugar melhor do que a casa do Senhor. Então, em Romanos 12, verso 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, sacrifício vivo, porque não precisamos mais de sacrifícios de animal, e nem até da arca não precisamos mais também, porque o sacrifício foi Jesus nas nossas vidas. Ele se fez sacrifício, Ele se fez cordeiro, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, para que nós tenhamos a certeza que se permanecermos até o fim, como diz a palavra, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, nós temos a certeza de salvação. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, que ficaram em pânico, e a vitória foi de Israel. Eu quero dizer também para você, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, povo de Deus, igreja do Senhor, não tema contra os inimigos que têm tentado derrotar, tem tentado te colocar para baixo, te fazer desanimar, te fazer desistir, te fazer parar, porque o Senhor é Deus. Não há prazo de validade para o poder do Senhor. Tudo que nós compramos tem um prazo de validade, mas o poder do Senhor não tem prazo de validade. E Ele pode, a qualquer hora, a qualquer momento, estrondar com a sua voz, como Ele fez aqui, trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, que ficaram em pânico, e a vitória foi de Israel, porque nós somos o Israel de Deus. Então levante a sua cabeça, povo de Deus, lute, coloque o Senhor nesta luta, conte com a ajuda do Senhor. A palavra diz que a irmã Lucileu aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ou seja, não tentem lutar sozinho, eu quero lutar com vocês, eu estou com vocês. A qualquer momento o Senhor pode ordenar com voz de trovão, e esses inimigos que estão tentando destruir você, a sua família, a sua fé, o seu ministério, os seus filhos, os seus parentes, o Senhor pode estrondar e pode acontecer um grande milagre na sua vida. Aí Samuel ergue a pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Ebenezer era uma aldeia também. A gente vê isso lá no capítulo 2 ou 4, se não me engano. Mas aqui Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de apoio, pedra de socorro. Aonde vamos encontrar essa pedra? Só Jesus. Não tem uma pedra que pode ser tudo isso. Essa pedra maravilhosa, santa e bendita. Eu vou ler um versículo para vocês aqui. Isaías 28:16. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Isso aqui era uma profecia messiânica, falando que viria o Messias e que esta pedra. Tem uma passagem lá em Mateus que diz que o homem prudente, ele edificou a sua casa na rocha. Veio a chuva, correram rios e sopraram ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas o insensato, o imprudente, ele fez o contrário disso. Edificou a casa na areia, e a primeira chuvinha, a primeira neblina que veio, a casa desabou. Assim somos nós, se não edificarmos a nossa casa na rocha, nesta pedra, que é Jesus Cristo, o santo e bendito Filho de Deus, que morreu por nós para nos salvar, para que estivéssemos hoje servindo a Ele nesta casa. Ele fez tudo por nós, Ele se fez maldito. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, por causa dos nossos pecados. E essa pedra santa e bendita é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Uma vez, nós fomos levar um pessoal lá na Vila Albertina, dar uma carona depois do culto. Eu não conheço muito ali para aqueles lados. E nós passamos numa mini pracinha, e tinha uma pedra grande lá, e estava escrito assim, Pedra da Morte. Eu olhei assim, deu assim, nossa, Pedra da Morte, que coisa mais forte. Aí eu perguntei para a irmã que a gente estava levando, eu falei: irmã Tânia, como assim Pedra da Morte, né? Aconteceu alguma coisa aqui, tem algum motivo para isso, né? Aí ela falou: ai, irmã, aí já morreram muitos jovens, foram mortos aí nessa pedra. Eu falei: meu Deus, eu imagino quando os parentes desses jovens, o pai, a mãe, sei lá, qualquer pessoa que passa por ali e vê aquela pedra, pedra da morte, e lembrar que os seus filhos, né, morreram ali, os seus entes queridos. Eu falei: que lembrança terrível, que lembrança triste, como deve ser doloroso para eles ver isso daí, a pedra da morte, onde os seus filhos morreram, né? Mas, amados, essa pedra que Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, essa pedra, ela se tornou o altar da gratidão, um divisor de águas, uma memória maravilhosa, onde sempre será lembrado que ali os israelitas se arrependeram dos seus maus caminhos, confessaram os seus pecados, que houve a oração de um homem de Deus, de Samuel, e ali o Senhor ordenou a bênção, o Senhor perdoou e garantiu a vitória. Os filisteus fugiram. Então, amados, é um marco maravilhoso. Agora imagina uma pedra onde morreu seu filho, você lê aquilo ali e saber. Então eu falo, que memória linda que é olhar para a pedra e falar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Salmo 103, verso 1 e 2. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. A gente esquece, amados. Eu falei no início da amnésia espiritual, não podemos esquecer. Todo o nosso ser tem que bendizer o nome do Senhor. Lembra, querido, da desgraça que estava a tua vida antes de se encontrar com Jesus, antes de Jesus te chamar. O lamaçal de pecado, o charco de lodo, o inferno na terra. E Jesus te trouxe. E muitos, estou falando que é todos, mas muitos esquecem. Mas esse salmo diz: não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, que fique na sua memória, sabe? E que você possa dizer
que Ebenezer, que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas Ebenezer é perspectiva. Ebenezer também é esperança, é sonho, é futuro, é projetos e é planos. Porque quando eu falo Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, parece que eu só estou falando daqui para trás, o que aconteceu lá atrás. Mas eu coloquei o título falando que é também perspectiva, porque este Deus que operou na sua vida no passado, Ele opera hoje no presente e vai continuar operando no futuro. Ebenezer é retrospectiva, mas é perspectivas. Eu continuo contando com a ajuda do meu Deus. Eu continuo acreditando no livramento do meu Deus. Eu posso até projetar, mas esse projeto o Senhor tem que aprovar. Eu posso até sonhar, não é proibido sonhar, só que os meus sonhos também, o Senhor tem que estar de acordo com esse meu sonho. Eu posso fazer planos, mas eu preciso saber se o arquiteto santo e bendito, que se doou em sacrifício vivo por nós, se ele está de acordo. Porque se ele estiver de acordo, tudo vai bem. Então Ebenezer não é só retrospectiva, mas é também perspectiva. Porque eu vou seguir lutando com o meu Deus lutando por mim, é óbvio. Sem Ele, eu não chego a lugar nenhum. Eu vou continuar mantendo essa esperança viva, porque o meu Deus, Ele faz com que eu acredite e eu tenha esperança. Aí no mundo fala que a esperança é a última que morre. Mas isso é para quem não tem Deus, isso é para quem não tem Jesus, essa pedra santa e bendita, essa pedra de poder, essa pedra de ajuda, de vitória, de socorro. É nessa pedra que eu me refugio nos meus momentos de angústia, de tristeza, na hora da adversidade, na hora da tempestade. Eu encontro refúgio nessa pedra santa e bendita, que é Jesus de Nazaré. Então firme-se nessa pedra, abrace essa pedra cada dia mais, e você vai sempre dizer que o Senhor me ajudou, mas Ele continua me ajudando. Eu fico com o Senhor, eu fico carregando a minha cruz, porque o meu Deus me dá força, porque o meu Deus, Ele me dá respaldo, Ele me dá esperança. Não coloque a sua esperança no mundo, coloque a sua esperança no Senhor. Não busque respostas para a sua vida lá no mundo, mas busque respostas na pedra santa e bendita, que é Jesus de Nazaré. Eu digo que é perspectiva, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ebenezer não é só retrospectiva, mas é perspectiva no Senhor Jesus. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem e que os irmãos possam seguir acreditando que muitas e muitas vezes, até Jesus vier ou Ele chamar qualquer um de nós vamos sempre dizer: a Ebenezer do Senhor está conosco. Não se iluda com coisas enganosas aí do mundo. Não vá atrás de pessoas que lê a mão, de pessoas que falam coisas para você, mentira, engano. Aqui a verdade, aqui a Deus, aqui a esperança, aqui a força, aqui é renovo. O Senhor te renova nessa noite, o Senhor te fortalece, e você vai dizer: Ebenezer, mais uma luta eu venci. Ebenezer, mais uma luta estou de pé. Ebenezer, fiquei enfermo, fiquei doente, mas Ebenezer, o Senhor me curou. Ou se eu tenho problemas de saúde, mas não importa, a graça do Senhor está sobre nós, e essa graça santa e bendita que não merecemos, graça, favor imerecido, mas que o Senhor nos dá, porque a sua misericórdia é grande, a sua misericórdia se estende de geração em geração. Então fique com esta pedra santa e bendita, e continue crendo na Ebenezer do Senhor, e tenha sonhos e acredite que o Senhor é com você. Assim que o Senhor abençoe a cada um de vocês, e que o Espírito Santo fale fortemente ao seu coração e te dê força e te dê renovo
em nome do Senhor. Eu já vou encerrar, mas eu gostaria de fazer uma oração, posso? Amém. Depois o pastor faz também. Mas eu quero orar e quero te entregar em nome do Senhor. Pai Santo de poder e de graça, eu quero te louvar, Senhor, e quero te agradecer por essa preciosa oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando a tua palavra, Pai. E eu creio, Senhor, que todos serão alcançados pelo teu poder e pela tua graça, Senhor, que a tua Ebenezer esteja na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, esteja na vida deste povo de Deus, aquele que estava desanimado, achando que o Senhor ajudou até aqui, mas não vai mais continuar ajudando, que estão, Senhor, na brecha, que estão em obediência, que estão em santidade, que estão levando a tua palavra. O Senhor seja com os teus filhos, o Senhor dê força, dê renovo e toda sorte de bênçãos, Pai. Todo inimigo, todo adversário, toda opressão do inferno, toda força contrária, que todos os filisteus que têm, Senhor, oprimido o teu povo, que eles batam em retirada, que eles caiam por terra, pelo poder do teu santo e bendito nome, Pai. Que o Senhor traga vitória para os teus filhos, a tua Ebenezer, pedra santa e bendita, pedra santa e bendita, Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz e que ainda fará. Muito obrigado. Ouve, Senhor, essa oração e renova a cada um dos teus filhos, Senhor, pelo teu santo e teu poder. E eu oro em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. As palmas louvem o Senhor Jesus.